nós lemos esse capítulo, versículos, até versículo 15. Eu gostaria de ler os primeiros versículos novamente. Hoje à noite, nosso assunto é glorificação. Lembra, no passado, nós falamos sobre facetas da salvação, né? E glorificação é algo do futuro. Vamos ler, começando com o versículo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência do mundo. A nossa salvação é algo muito preciosa. É tão preciosa que não tem valor que podemos expressar nem imaginar. Por isso, requer que valorizamos acima de tudo, como Pedro nos admoesta. Ele fala grandíssimas e preciosas promessas. Vamos orar. Pai, mais uma vez, oramos para ti em oração. Nos dirigimos à tua palavra hoje à noite, Pai. Esteja comigo explicando a tua palavra. Esteja com cada um, dando entendimento para ter conhecimento, sabedoria, cada um de nós. Esteja com nossos irmãos que, por qualquer razão, não estão aqui hoje à noite. Obrigado pela presença de cada um. Esteja também com as pessoas que estão assistindo pela internet. Vai assistir. Usa a tua palavra. Fala aos nossos corações. Pedimos isso, Pai. No nome de Cristo Jesus. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. No domingo 4 de dezembro do ano passado, iniciei uma série sobre as facetas da salvação. E no domingo seguinte, de 11, tem a segunda parte desta série. Vamos lembrar que comecei comparando a preciosidade da salvação a um brilhante diamante. Aprendemos que para um diamante ser bonito, lindíssimo, ele deve ter muitas facetas, superfícies. O mais brilhante dos brilhantes sempre tem 58 facetas. Mais atrapalha, menos não é suficiente. Mas fazem brilhantes ou diamantes em vários formatos, com mais facetas de vez em quando ou menos facetas. Hoje à noite nós cantamos 2 hinos. Nós cantamos 282, onde quer que for, irei.
pegou minha atenção. Último estrofe. Quando terminar a vida, está falando do futuro. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida. Eu para meu Senhor irei. Bom, junto a ti, 344. Minha possessão eterna. Está falando do futuro. És o meu maior amor. Bem maior que o bem da vida. És meu Deus, meu Salvador. Precioso. Precioso. Aprendemos no ano passado, né? Que uma faceta é uma superfície lateral, plana e polida de uma gema, obtida pela obra de lapidação. Cada faceta permite que a luz pode entrar e passar pela gema para o outro lado. De uma faceta para outra. E sair ou ser refletido de volta para dentro. Tudo isso acontece. É isso que cria os brilhos que vemos quando olhamos para um brilhante em movimento do qual a luz está passando. Isso chama-se refração. Diamantes lapidadas de maneira correta têm um alto índice de refração. À medida que esta luz viaja através do diamante, ela atinge outra superfície dentro da pedra, fazendo com que a parte da luz seja refletida de volta e saindo também. Então faz aqueles brilhos instantâneos. Eu também disse que salvação é um termo inclusivo, que abrange dentro de seu escopo várias facetas, vários aspectos, vários lados. Por exemplo, na vida de cada crente em Cristo, há 3 tempos da salvação. 3 tempos da salvação. No tempo passado, ao crer em Cristo, o crente foi salvo da penalidade do passado, do pecado. Isso ocorreu no passado da sua vida. E lembra também, pois todos os homens são pecadores. Então precisamos da salvação. Então, no tempo passado, ao crer em Cristo, você foi salvo da penalidade do pecado. Maravilhoso, né? Deve ser um fato precioso. Agora também, no tempo presente, o crente, você está sendo salvo do poder do pecado. Isso permite que você pode superar as tentações de pecar. E finalmente, falando do futuro, no tempo futuro, cada crente, você, será salvo eternamente. Não, mas não sou salvo já. Sou. Mas vamos terminar. Finalmente, no tempo futuro, cada crente será salvo eternamente da presença do pecado. Passado, foi salvo da pena do pecado. Presente, salvo do poder do pecado. E no futuro, serei salvo da presença do pecado. Então, salvação tem várias etapas. Sendo que você, crente, algum tempo no passado, aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vimos semana passada, no ano passado, que há 3 termos teológicos
que deve ser entendido. Esses são justificação, santificação e glorificação. Justificação fala da sua posição em Cristo. E ocorreu isso no tempo passado. Quando você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, você foi justificado perante Deus em Cristo Jesus. Porque é salvo, tem vida eterna, vai para os céus. Foi justificado pelo justo que justifica a muitos. Isaías 53. Santificação fala do seu estado perante Cristo. No tempo presente, há um significado tríplice da santificação. Quanto ao seu estado, cada crente, os crentes, são eternamente separados para Deus pela redenção. Como diz em Hebreus 10, versículo 10, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Sabe uma coisa? Se pudesse perder, se podia perder sua salvação, Cristo teria que padecer novamente. Eis a maneira que muita gente pensa, mas está errado. Está errado, totalmente. Feita uma vez, basta para sempre. Não pode perder a salvação. Não pode perder sua justificação. E Deus, Cristo está envolvido, então, no agora, na sua santificação. Diz na Bíblia, seja santos, porque eu sou santo. Mas nem sempre somos santos. Não é? Por isso estamos sendo salvos do poder. Estamos sendo salvos. Da perspectiva da sua posição, os crentes são santos desde o momento que creem. Por exemplo, podemos ir para Filipenses. Filipenses capítulo 1. Versículo 1, nós lemos Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os quem? Santos, os separados em Cristo Jesus, que estão em Filipos, os bispos e diáconos, graças a vós, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Cada crente é um santo, quando Deus olha para nós, por causa de Cristo Jesus. Podemos ir também para Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Olha o versículo. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Está nos admoestando até uma vida santa. Lembra? Somos separados para Deus e separados do mundo santo. Quanto à experiência, os crentes, você e eu, estão sendo santificados pela obra do Espírito Santo por meio das Escrituras. Por exemplo, podemos ir para João 17, onde Jesus estava orando. João 17, Jesus estava orando.
pelos futuros santos. Ele estava orando pelos discípulos, mas também estava orando pelos futuros santos, por nós. Versículo 17, nós lemos: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Podemos ir também para 2 aos Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 17, 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E podemos ir também para Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Efésios, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos ler versículo 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Agora vamos ver o ensino. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso quer dizer que Ele me amou. Ele te amou, se entregou por você e por mim. Para o quê? Santificar, purificando com a lavagem d'água pela palavra. Quanto à consumação, a santificação completa dos crentes aguarda a manifestação do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 27. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu quis ler versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Hoje em dia a igreja é assim? Não. Eu faço parte da igreja e eu sou pecador ainda. Você também. Mas um dia ele vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem pecado, né? Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Vamos ler versículos 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Agora está falando. Mas sabemos que
Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, o que faz? Purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então chegamos à glorificação. Fala do seu ser eterno com Cristo. No tempo futuro, na mente de Deus, já somos vistos como glorificados no céu. Lembra, temos posição. Vamos ver isso em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quero ler o versículo 30. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também, o quê? Justificou, passado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então está falando como algo presente, mas no atual na nossa vida aqui na Terra, esse não ocorreu ainda. Mas sabemos que está feito. Esperando, nos esperando. Porque pessoalmente para nós é algo a ser esperado. Quer dizer, é algo que esperamos a ser revelado e obtido no futuro. Sabemos que a glorificação do crente acontece na ressurreição ou no arrebatamento de cada crente em Cristo. Quando Cristo vier nos ares, Ele vai ressuscitar os corpos dos crentes já falecidos e se Ele vir quando estamos vivos, nos vai arrebatar. Se morrermos, então seremos ressurretos quando Ele vier. A glorificação futura do crente será realizada na ressurreição, quando o crente será transformado na semelhança de Cristo e apresentado ao Senhor como santo. A permanência do Espírito Santo na vida de um crente é tanto a promessa quanto a agência para essa glorificação futura, que inclui a redenção do corpo, uma herança sem mácula, eterna, e a libertação futura da presença do pecado nas nossas vidas. A presença do pecado está ausente na sua vida? Será? Um dia. Será? Efésios capítulo 1. Efésios 1. Vamos ler versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis. Efésios 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Lembra o que quer dizer evangelho? Boas novas. Então, quando nós lemos evangelho, lembra? Boas novas. Vamos ler assim. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, as boas novas da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que faz selo? É carimbo, algo que marca, que garanta.
fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. O que quer dizer a palavra penhor? O que quer dizer a palavra penhor? Sabe uma coisa? Vem da palavra arrabon. Arrabon é uma palavra adotada e usada pelos gregos. Então pode encontrar essa palavra na língua grega. Pode também achar essa palavra na língua latina, porque os romanos adotaram essa palavra. E também os egípcios. É uma palavra adotada pelos gregos, romanos, egípcios e os fenícios. Eu fiquei abismado aprendendo isso no meu estudo. Uma palavra dos fenícios e significa pagamento inicial. Através da Bíblia, é algo que representa parte do preço pago antecipadamente para confirmar o negócio assumido por Deus. Usado no Novo Testamento apenas em sentido figurado e falado do Espírito Santo que Deus deu aos crentes nesta vida presente para assegurá-los ou assegurar-lhes sua herança futura e eterna nos céus com Ele. Maravilhoso. Fica mais preciosa. Vamos ler novamente. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, as boas novas da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Essa palavra é usada várias vezes em 2 Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Nós lemos: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Podemos ir também para capítulo 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Agora, lembra as 3 facetas da salvação? Falamos justificação, também podemos falar regeneração. É outra faceta, outro termo. Mas regeneração é o novo nascimento quando fomos colocados em Cristo. Isso então ocorreu justificação. Santificação é o processo de crescimento à medida que nos tornamos mais semelhantes a Cristo. É algo que ocorre no hoje das nossas vidas, no agora das nossas vidas. E glorificação é o estágio final quando seremos como Cristo. Essas facetas têm a ver com a libertação da pena, do poder e da presença do pecado. A glorificação requer a perfeição moral do crente. Isso ainda nós não temos. No qual o crente será glorificado
tornando perfeitamente santo e irrepreensível. Capítulo 1 de Efésios. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, pelo louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Isso é maravilhoso. O processo de santificação está em acionamento em nossas vidas agora. Podemos ir para 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler novamente, versículo 18, já temos lido, mas vamos ler novamente. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados da glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Lembra quando te mostrei meu anel? E como não houve nenhum brilho? Lembra? Tem algo? Tem. É difícil. Tem 6 pequenas. E a maneira que está colocado aqui, a luz não pode entrar pelos lados, então não tem tanto brilho. Mas se você pegar um anel, uma aliança com diamante feito como solitário, a luz entra por todo lado. Mas lembra como mostrei o meu anel? Houve um problema, lembra? Não houve nenhum brilho. Por quê? Há anos não era polido. E realmente está precisando de polimento. A cravação que segura o diamante estava imunda. Lembra? Preto. Dificilmente a luz entrava. E entrando, não podia ser refletida e rebater por dentro, porque estava tudo sujo, absorvia qualquer luz. Nesta vida, nossas vidas são como um diamante em um engaste que se sujou e precisa ser limpo. Esta semana eu tirei e limpei. Se olhar agora dentro, pode ver que o engaste é de prata, para ajudar a refletir. Vivemos em um mundo imundo e nossas vidas precisam ser limpas continuamente. Esse é o processo de santificação.
santificação que deve acontecer continuamente agora em nossas vidas. Nesses último mês e meio, meu neto mais velho entrou na Marinha. E a Marinha Americana tem apenas um lugar onde eles fazem treinamento de todos os futuros marinheiros. Agora, essa semana, ele escreveu para sua mãe, ou até ligou, e disse: passei, ele já é marinheiro. Boas novas. Mas sabe, durante esse tempo, cada vez quando pudesse, porque foi só permitido de vez em quando, tempo muito curto, falar com a família. Sabe qual era um dos pedidos dele? Orai por mim, porque ele estava preocupado com sua santidade. Por quê? Os sargentos estão sempre sobre todos os novos, usando linguagem tão suja. E ele ficou preocupado. Ele estava sendo atacado espiritualmente. O não salvo não acha o ataque. Faz parte da vida dele. Vivemos em um mundo imundo e nossas vidas precisam ser limpas continuamente. Eu não tinha limpado esse anel em meses, pelo fato, alguns anos. Se fosse minha vida, eu estou errado, muito errado, porque não podia brilhar. Não podia refletir, desculpa. Sabe, esse é um processo de santificação que deve acontecer continuamente em nossas vidas. É por isso que estou sempre dizendo para vocês, ir à lavandaria espiritual. Onde está? 1 João 9. E o que está do meu estado lá? Pedir perdão? Não. Foi um truque. Pedir um perdão? Não. O quê? Confessar seu pecado. Glorificação é libertação do corpo do seu estado não redimido. Porque ainda falta isso. Nós lemos em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 23 a 25. Versículo 23 começa: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Algo futuro. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também não esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Podemos ir também para 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios capítulo 15. Versículo 43. Eu quero começar com o versículo
42. E vamos ler até versículo 58. Acho que é importante. Mas vamos ver, focar nossa atenção no versículo 43, tá? Diz assim: assim também na ressurreição dentre os mortos, algo futuro, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem na corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, para também ser o quê? Incorruptíveis. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora vamos ler novamente o versículo 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, com vida. Em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, nós lemos Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 20 e 21. Eu estou em Efésios, desculpe. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser, futuramente,
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Está falando sobre a glorificação futura. O corpo glorificado será imortal, imperecível, poderoso e espiritual. Glorificação traz participação no reino de Deus e reinando com Cristo. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 10, vamos começar com o versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Não da salvação, mas do que? O assunto aqui é de reinar. Vai reinar com Ele? Como é a sua vida? Suja ou sendo limpada? Limpa. Continuamente. Dia a dia. Glorificação é participar da própria glória de Deus, como temos lido em vários versículos. Glorificação é o aspecto futuro da salvação e conhecido como sendo salvo da presença do pecado, é inteiramente a obra de Deus. 1 aos Tessalonicenses. Capítulo 5. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glorificação ocorrerá quando o crente recebe seu corpo ressuscitado, ressurreto. É a conclusão de todo o processo da salvação em que o crente é feito completamente puro e permitindo acesso completo à presença de Deus. Que Deus abençoa cada um, que Deus faz nos meditar durante essa semana acerca da justificação sua, santificação atual e futura glorificação. Pai, obrigado por cada um aqui hoje à noite. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Pai, que teu Espírito Santo habita em nossos corpos. Habita em nós. Pai, talvez o Espírito Santo está tocando no coração de alguém aqui. Talvez sua vida não ficou tão limpa. Está reconhecendo hoje a necessidade de santificação, aquela obra contínua. Tem que correr para a lavandaria espiritual. Pai, se tu está através do teu Espírito Santo falando a alguém, que essa pessoa olha para ti
decide mudar sua vida para ficar mais como Cristo, pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus.